Então, já é boa noite, né? Boa noite a todos. Dando sequência aqui a voz do silêncio, né? Eu anotei aqui, enquanto o Otávio dava palestra, algumas coisas interessantes que ele falou, né? E que trouxeram uma reflexão. Primeiro, que ele falou ali, viver sem expectativas, né? Fazer algo sem esperar o retorno daquilo, né? Então, como isso é difícil, né? Como, enquanto egos, né, encarnados, a gente ainda se enreda nisso daí, né? Outra coisa que ele trouxe, que o livro traz também, é sobre que a mente é assassino do real, né? Então, isso é um paradoxo, né, se a gente for pensar. E aí, quando se falava sobre as 3 salas, eu fiquei pensando, né, qual sala que eu estaria? Aí, eu acredito que não só eu, mas muitos de nós aqui ou fora daqui, a gente espia a sala do aprendizado, né? De vez em quando, a gente sai dessa sala da ignorância e a gente dá uma espiadinha nessa sala do aprendizado, quando a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Qual é o real sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, essas questões fazem com que a gente dê uma espiadinha nessa sala, mas logo a gente volta para a sala da ignorância, quando a gente espera, né, a retribuição daquilo que a gente faz. E esses são os véus de Maia, né? Então eu só anotei porque eu achei muito interessante e daí eu me coloquei ali na sala da ignorância. Então, dando continuidade, primeiro de tudo, quando eu fui estudar esse livro, confesso a vocês que eu não tinha estudado. Já tinha lido uma parte ou outra até em loja, mas eu fui convidada para falar um pouco. Eu falei, não, então eu vou ler esse livro. Primeiro que me chamou a atenção, obviamente, que não é um livro comum, como o Otávio mencionou. É um livro para poucos, né? E se nós formos ver, ele é um livro do mestre falando para o discípulo. O mestre orientando o discípulo no caminho da iluminação. Então, é um livro muito avançado, obviamente, mas aí eu fiquei pensando, o que a gente pode trazer desse livro para nós? Porque nós podemos pensar, mas está muito distante. Esse livro é para um discípulo, né? Quem somos nós ainda, talvez, espiando a sala do aprendizado? Mas o que ele coloca aqui no livro, eu achei muito profundo. E são os passos que a gente tem que começar agora. Se nós queremos um dia entrar nesse caminho, se nós um dia, né, vamos nos iluminar, que esse é o objetivo de todos nós, vamos passar por esse processo, mais cedo ou mais tarde. Então, assim, não me estendendo, né, vamos aqui ao 33, eu peguei o fragmento dessas orientações do 33 ao 65. Então, vamos ver o que fala o primeiro. Ele fala assim, aquilo que é incriado habita em ti, discípulo, assim como reside nesta sala. Se queres alcançá-lo e combinar os dois, tendes de despir-te das tuas escuras vestes da ilusão. Abafa a voz da carne. Não permitas que nenhuma imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a luz do incriado. Aqui está meio ruim de ler, vou seguir aqui. Mas assim, o que ele coloca nesse parágrafo, pelo que eu entendi, ele está fazendo um alerta, né, para o discípulo, que depois que ele sai da sala da ignorância, ele ainda precisa estar em alerta. Ainda, a sala do aprendizado, ela ainda é ilusória. Então, ele tem que estar atento,
porque é uma sala, ele coloca, essa sala é perigosa por sua traiçoeira beleza e necessária apenas para a tua aprovação. Acautela-te lá nu, não vá a tua alma deslumbrada pelo brilho ilusório demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Então, o que eu traduzi trazendo isso para a nossa realidade? Quando nós estamos nessa sala, né, espiando essa sala, nós não podemos também ficar muito tempo ou se identificar com essa sala, porque aí também existe o ego, né? Enquanto o discípulo também ele ainda tem o ego, então ele está caminhando para se despojar desse ego. Então assim somos nós quando entramos nesse caminho. Às vezes o conhecimento nos dá uma falsa percepção de espiritualidade, de que nós sabemos tudo, ou de que nós somos os donos da verdade, né? Então não é isso. Essa foi a minha percepção. Depois podem até, né, me corrigir se eu estiver enganada, mas isso que eu entendi dessa parte. E para o discípulo, para ele não se demorar nessa sala também. Então, o próximo, do 34, ele vai falar ainda, né, da luz enganadora desta sala. Essa luz brilha na joia do grande enganador, Mara, enfeitiça os sentidos cegamente e deixa o descuidado qual um náufrago abandonado. Então, novamente ele está falando de não se enredar, né, nesses véus ali, que podem ser enganadores também. Não cair nos vícios, né, porque tudo que nos enreda é um vício. Enquanto nós estamos aqui, temos muitas questões que nos enredam. Então, essa é a mensagem. E o 35, ele fala ali: a mariposa atraída para a chama da tua lâmpada noturna está condenada a perecer no azeite. A alma incauta que fracassa em lutar contra o enganador demônio da ilusão voltará à terra escrava de Mara. Então, o que ele está falando ali? Enquanto não separar o real do irreal, né? Enquanto nós não voltarmos para a jornada da alma, para o que somos em essência, nós vamos estar condenados à roda de samsara. Enquanto não nos iluminarmos, a gente vai ficar renascendo, né? E o 36, ele fala ali: contempla as hostes das almas, vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como exaustas, sangrando de asas quebradas, caem umas após outras nas infladas ondas, sacudidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice em que encontram. Então, nessa parte aqui, quando ele fala, né, ali do mar tempestuoso, dos ventos, ele está se referindo, o mar seria o mar de emoções. Os ventos seriam os nossos pensamentos, né? Então, fazendo essa analogia, e é um alerta, porque as almas, nós, enquanto personalidades, estamos nos debatendo, somos egos nos debatendo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Como o Otávio bem falou, como é que a gente fica, né, naquele estado meditativo? A gente já lembra que tem uma conta para pagar, que vai vencer. Então, são as artimanhas, porque enquanto encarnados, enquanto nessa vivência material, nós precisamos também, né, nós não podemos nos preocupar de pagar, temos que estar nesse mundo, mas separar, né, o que é real, o que é irreal.
O 37, ele fala: se através da sala da sabedoria queres chegar ao vale da bem-aventurança, discípulo, fecha os teus sentidos à grande e cruel heresia da separatividade, que te afasta dos demais. Então, essa sala, né, da bem-aventurança, pelo que eu entendi, seria a sala da iluminação. E para chegar nessa sala, nós não podemos ter a questão da separatividade, né? O budismo diz que o sofrimento está na separatividade. E como que a gente pode colocar isso para nós? Por exemplo, se nós fazemos algo altruísta, ou nos dedicamos a alguma causa, nós não podemos não ter compaixão por aqueles que ainda não despertaram. Então, essas bandeiras que às vezes eu vejo algumas pessoas que levantam, porque eu sou vegetariano, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas eu tenho uma raiva de quem não é. Então, aí eu estou separando, existe a separatividade. Então, nesse sentido, eu entendi mais ou menos essa questão. Aí no 38, ele fala: não deixes que o teu nascido do céu, submerso no mar de Maia, se desprenda do Pai universal. Ou seja, da sua alma, da sua essência divina, se desprender do ser superior. Mas que o poder de fogo se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração e a morada da Mãe do Mundo. Então, o poder de fogo que ele se refere é a Kundalini, né? Então, a Kundalini ela vai ser desperta somente quando nós tivermos condições, somente quando nós já estivermos despertos, de certa forma. Então, a Kundalini ela precisa subir até a câmara do coração, até Budi, né? Se ela não passar por Budi, não adianta. Então, precisa passar pelo amor, pela compaixão. Acho que eu pulei um. Não, tá certo. 39. Então, do coração esse poder ascenderá até a sexta região, a região mediana, o lugar entre os teus olhos, quando se torna a respiração da alma una, a voz que tudo preenche, a voz do seu mestre. Então, seria o resultado, né? A Kundalini subindo até o cardíaco, aí ela pode despertar o chakra frontal, seria a comunicação com o divino, né? Só através do coração. O 40, ele fala: só então podes tornar-te um caminhante do céu, que pisa os ventos sobre as ondas, cujo passo não toca as águas, né? Então, pisa os ventos sobre as ondas. Mais uma vez aqui a questão do pensamento, das emoções, controlando os pensamentos e as emoções. A partir do momento que o discípulo vence as ilusões, ele realmente entra em contato com o divino, ele é consciência. Aí, do 41 ao 49, eu não vou ler todos, mas seria assim, alguns passos que ele coloca, né? Ele faz ali um alerta no 41, antes que ponhas o pé no degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interno. Então, ele coloca ali do 42 ao 49 a descrição, né, desses sons internos, e cada som ele vai representar um princípio, né? Então, é uma forma poética do mestre falar com o discípulo para ouvir a voz, para ouvir esses sinais e esses princípios. Então.
No 50 ele coloca assim: quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então o discípulo emerge no uno, se torna esse uno e nele vive. Então seria quando o eu superior ele é, de certa forma, eliminado, né? Quando o homem se volta ao eu superior. E aí ele pode se iluminar e não está mais preso à roda de samsara. Aí nos parágrafos seguintes ele vai falar para dominar o corpo de desejos, ele vai falar para dominar a mente, que esses são os primeiros passos, né? Resumidamente, ele vai falar sobre isso de uma forma poética. E aí, o 54, vamos para o 54. Eu coloquei todos ali, mas não há necessidade de comentar todos, porque, como eu falei, são esses passos e ele vai repetindo de uma forma muito poética, né? Então, só algumas observações que eu acho importante colocar. 54, ele fala: luta com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Né? Não é isso que acontece conosco, com os nossos pensamentos? A gente às vezes vai alimentando, né? Um pequeno pensamento pode virar uma obsessão. Ele nos mata, né? Acautela-te, discípulo, não sucumba, não deixes aproximar-se nem mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então coisa escura absorverá o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Quem é esse monstro hediondo e negro que ele fala? É o nosso eu inferior, né? Aqui também é aquela questão de que a pessoa pode se envaidecer com o seu conhecimento, com o seu aprendizado, apesar de ser um discípulo, ele ainda está seguindo os passos. Então, mesmo um discípulo pode cair, né? Imagine nós. Então, cuida com o teu ego, que ele que é o monstro hediondo. Estou com tempo ainda? Vamos até 6h10. Então, vamos lá. Então, 55. Antes que o poder místico possa fazer de ti Deus, um Deus, Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar quando quiseres a tua forma lunar. Forma lunar seria o corpo de desejos. Ele já deve ter controlado isso e ter essa capacidade. 56. O ser da matéria e o ser do espírito nunca podem se encontrar. Um deles tem de desaparecer. Não há lugar para ambos. Né? Então, isso daqui é muito, muito importante. Não há espaço para os dois. O eu inferior e o superior. Um deles tem que ser extinguido. Então, o eu superior tem que sobrepujar, né? Não tem como servir a dois senhores. Nesse estágio, já ele tem que dominar completamente o seu eu inferior. 57 já está ali. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve o casulo da personalidade ser esmagado e o verme dos sentidos destruído até não poder ressurgir. Aqui ele fala a mesma coisa, né? Então, tem que ser destruído, tem que ser arrancado o verme dos sentidos. Então, não adianta dar uma tesourada, né? Tem que arrancar, porque não adianta podar, né? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Tá tudo bem, eu já resolvi essa situação. Na verdade, a gente podou, mas não arrancou,
Aí quando vem aquela situação, é que a gente percebe, não, ainda não venci, ainda preciso trabalhar comigo, não é com o outro, né? O outro não é o responsável, o outro, mas o outro me irrita. Não, eu é que tenho que entender o porquê que isso esbarra em mim e trabalhar comigo. Então, nesse sentido. 58 ele coloca: não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Então, o caminho é o próprio caminho. Você tem que, através dos seus atos, através dos seus pensamentos, você vai fazendo a senda. Aqui é aquele caminho, né? O óctuplo caminho do Senhor Buda, que a gente fala, tem que fazer, não existe uma receita. É o reto pensamento, é o reta ação, né? Por aí vai, seja o caminho. 59, que a tua alma dê ouvidos a todo o grito de dor, como a flor de lótus, abre o seu coração para solver o sol matutino. Então, desse até o 62, ele vai falar, né, do amor, da compaixão por todos os seres. Então, eu já estou terminando. Ele vai se repetir, né? Do 60, ele basicamente está falando do Budi, né? Do amor e compaixão. 63, mais uma vez, mata o desejo, mas se o matares, cuida bem para que ele não renasça depois de morto, que é o que eu acabei de falar, um pouco de não só podar aquilo, mas arrancar. E 64, ele fala algo muito interessante: mata o amor à vida, mas se matares, Tanhã, que não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Então, Tanhã seria a vontade de viver, superar o medo da morte, né? É a força, a energia, a causa do renascer. Então, ele tem que superar ele tem que se iluminar, na verdade, não pelo desejo de se iluminar, né? Porque se eu tenho o desejo de me iluminar, eu já não matei o desejo. Então, e aí, por último, ele coloca: não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza. Luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o perecível. Não desejar nada, inclusive não desejar a iluminação, e trabalha contigo, trabalha o contentamento, trabalha a gratidão. Então, existe um longo caminho, né, para que nós possamos chegar nesses passos, completar esses passos, mas nós temos que iniciar já, né? Porque um dia a gente vai estar dentro desse livrinho, passando realmente pela sala do aprendizado rumo à sala da sabedoria. Então é isso, obrigada.